Ser criança hoje em dia não é nada fácil. Se por um lado a tecnologia contribui para a educação e descoberta de inúmeras informações sobre a vida e o mundo, também é responsável por estimular o consumo e manter a criança solitária no seu próprio universo digital. Além disso, com tanta informação, os pequenos são super espertos e acabam sendo tratados como adultos, com responsabilidades, cobranças e contato precoce com temas pouco adequados à faixa etária infantil. É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, tem o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com, tem também o nosso Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Nós convidamos para tratar sobre este tema a psicóloga Fabiana Vieira, que é mestre em Psicologia Social e do Trabalho e é também autora do livro História da Família. Obrigada pela presença mais uma vez, Fabiana. É um prazer sempre estar aqui, Lisa. Fabiana, bom, o sentido de ser criança mudou muito nos tempos de hoje? Assim, né? A gente pensa, por exemplo, que família ou criança, todos esses institutos foram sempre iguais. E eles nem foram sempre iguais, nem serão sempre iguais. Então, mudou e mudará. Né? Então, provavelmente, a vida dos meus netos e bisnetos vai ser muito diferente do que as crianças do mundo de hoje têm, assim como era diferente a minha vida e a vida dos meus avós na sua infância. Então, é uma ingenuidade também querer paralisar o universo infantil porque as relações humanas mudam. Certo. A gente aqui falou, por exemplo, num outro momento, das relações amorosas que mudaram, que se transformaram. Isso tem reflexos no universo infantil. Claro. Então, por exemplo, vocês começaram falando da questão do universo digital. Hoje a gente tem uma realidade digital que transforma as nossas vidas. E se fala até que não tem mais as loiras da TV, né? Mas a babá eletrônica é o tablet. Então, é o DS, é o Game Boy, enfim. E são todos esses jogos em que eles estão imersos. Para os pais, às vezes, é confortável. Né? Confortável. O pai quer assistir um programa, o pai e a mãe querem namorar, a criança fica imersa naquele universo. E aí, depois, na adolescência, os pais reclamam que não tem diálogo com a criança, mas eles mesmos provocaram isso. Né? Aí a gente está falando também de uma criança de classe média e tudo mais. Então, esse é só um dos aspectos da infância contemporânea, a questão do universo digital, da tecnologia. É só mais uma das mudanças, que não tem também como a gente se alijar dela. Ela está aí e essa criança ela vai ser afetada por esse mundo digital. Como em tudo na vida, é bom senso, se bem utilizado, pode ser ótimo. Então, já tem pesquisas que dizem que, por exemplo, gamers, o pessoal que joga, né, joga muito, eles têm grandes habilidades lógico-matemáticas. Então, os games hoje já não são tão mal vistos. Claro. Por outro lado, as relações humanas, o olho no olho fica prejudicado. Pessoas que são viciadas em jogos digitais acabam tendo dificuldade em estabelecer vínculos depois. Então, uma coisa que a gente tem que se preocupar. As nossas crianças estão aprendendo a se relacionar, por exemplo? É uma questão já. Muito bem, Fabiana, hoje o que é ser criança, tanto na visão da criança, no universo dela, o que é para ela ser criança, e para o adulto, o que é ser criança hoje? Então, isso mudou bastante da geração dos nossos pais e avós, né? A hierarquia diminuiu muito. Então, aquele espaço de hierarquia é muito menor. Aquele gap que existia. Então, hoje a gente pergunta para a criança, né? O que você quer vestir hoje? O que você quer comer hoje? O que você quer ganhar de Natal ou de Dia das Crianças? A criança tem escolhas. O que não existia nas outras gerações, era imposto para a criança. Até pela questão do número de crianças. Então, as gerações anteriores, o que existiam? 10 irmãos. Não tinha como a mãe dar escolha para 10. Perfeito. Né? Depois, a minha geração, eu nasci na década de 70, não tinha tanto irmão. O número de irmãos já diminuiu na década de 70, mas tinha primos. E as crianças ainda conviviam com muitas crianças. E hoje? Hoje é o filho único, né? São 2 crianças na casa. A criança convive com crianças na escola, ela não brinca mais na rua.
com as crianças do bairro. Eu estou falando, claro, do genérico. É claro que existem exceções. Claro. A gente também depende muito da classe social onde está inserida essa criança. Então, aí a pergunta que o Lucas me fez. Tudo isso muda o sentido do que é ser criança para a própria criança. A criança, ela se vê, então, como um ser opinante. Ela tem direito a discutir questões na família. E a tomada de decisões dos pais, hoje, também a criança participa. Para onde a gente vai nas férias, por exemplo? A criança opina. Perfeito. E aí isso varia de família para família, é claro. Não é saudável quando a criança tem o poder da decisão final, porque a criança não tem ainda prontidão para decidir. E aí começam os problemas, quando as famílias começam a deixar crianças tomarem decisões. E, então, o papel mudou basicamente nesse sentido. A criança hoje tem uma participação na vida familiar, ela tem um poder de escolha e de tomada de decisões. A criança escolhe se ela quer ou não mudar de escola, se ela quer ficar no mesmo colégio. E o que é meio grave, eu não gosto da minha professora, tudo bem, vou te mudar de colégio. Olha só, decisões que não caberiam a ela ainda. Não caberiam, que ela não está pronta ainda para tomar. Então é complicado isso. Em algumas classes sociais isso é mais forte. Claro. Quanto menos filhos, eu conheço famílias que assim, tem um neto só. Né? Então, aqueles avós são presentes caríssimos para aquele neto. Nem famílias de classes sociais tão grandes. Mas, ou, por exemplo, são 3 netos meninos, vem uma menina. Também é coisa do gênero. Né? Então, situações assim, eu tenho 3 filhos e aí eu só tenho uma neta. Ou vice-versa. Eu tenho 3 meninas. Aí, quando vem o neto, primeiro neto, o homem. Então, uma egocentrização da criança. A criança vira a majestade ali familiar. É perigoso Muito isso. Interessante. Fabiana, ainda seguindo nessa questão da imagem da criança, como é que você vê o perfil dessa criança que a gente vê representada no mundo contemporâneo, né? Que a mídia mostra? Que figura é essa que a gente apresenta para as pessoas como sendo a criança do mundo de hoje? E aí, vamos lá culpar a comunicação, né? Muito culpa da publicidade. É claro, publicitário existe para vender. Isso, na verdade, não é um fenômeno dos anos 2000. Começou na década de 70, 80, 90 e vem num crescente. Então, quem é a criança? É a criança que consome. Quem é a criança que a mídia apresenta? É a criança consumista. É a criança que vai no mercado e escolhe o chocolate, é a criança que escolhe o brinquedo. As TVs a cabo, por exemplo, são o pior veneno para a formação de um consumista. Porque são 5 minutos de desenho animado e 10 minutos de advertisement, né? Vendendo para a criança. A criança é o melhor consumidor hoje, inclusive de produtos adultos. A criança é uma influenciadora da margarina que o pai vai comprar. Não, pai, eu vi na propaganda, no comercial, que essa margarina não é boa. Então, não é só do produto infantil, da marca que o adulto consome também. Então, a criança hoje que está na mídia é a criança consumista, o que é uma coisa muito triste para o futuro. Já aproveitando então, Fabiana, quais as consequências dessa criança que está crescendo já consumista? Uma preocupação que eu tento trabalhar muito isso, inclusive nas redes sociais e nas minhas falas. Os próprios pais estão muito consumistas. Né? Claro. Então, assim, ir ao shopping é um passeio. Então, o passeio não é mais ir ao parque, o passeio não é mais fazer uma caminhada. O problema do futuro é uma distorção das relações. Então, o que é amar alguém? Amar alguém é tratar aquele alguém com cuidado, se preocupar com o outro, não é comprar coisas para o outro. Perfeito, muito bem. E essa criança, ela não está aprendendo isso. Então, quando eu ensino para a criança que ela só é boa, que ela só vai ser... No Brasil, nós não tínhamos isso, fazendo parênteses, mas a gente comprou muito essa ideologia americana do loser e do winner, que é o ganhador e o perdedor. Então, hoje, a cultura brasileira, felizmente, ainda não tem muitos, mas já está assimilando. Então, eu sou uma criança bem-sucedida, feliz, se eu tenho um tênis da marca X. Se eu tenho um videogame X. E aí, a criança passa a achar que ela é mais amada, que os pais a amam, e o pai acha que ama mais se ele tem condição de dar. Então, se eu não tenho condição de dar esse game, ou esse tênis, ou
Enfim, comprar coisas eu amo menos. É um aprendizado distorcido das relações humanas. Amar não tem nada a ver com consumo e não tem nada a ver com dar coisas materiais. Com certeza. Só aproveitando essa tua fala envolvendo a publicidade, para o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a publicidade direcionada ao público infantil é abusiva porque se aproveita da deficiência de julgamento da criança, né? Você concorda com isso? É uma questão de falta de poder de julgar o que é correto, o que é bom, o que é mal, enfim. Eu concordo plenamente, mas a gente aí tem a questão da censura. A gente não pode censurar. Tem um vídeo, né, tem um documentário que está disponível no YouTube. Se você colocar lá Consumismo Infantil, é maravilhoso o documentário. E ele trata justamente dessas questões. Um professor de psicologia da USP, o Ives Grandra, que é um especialista também nessa questão, ele fala, por exemplo, da Barbie. As meninas que hoje têm 50 anos, as mulheres que hoje têm 50 anos quando crianças, qual era a boneca delas? Era o bebê. Então, elas tinham, que é o aprendizado da maternidade. Então, o brincar é o aprendizado das relações futuras. Eu preciso brincar porque eu estou aprendendo a ser mãe, a ser pai, a ir para o trabalho. Brincar é um treino. Então, a mulher de 50 anos ou até de 40, ela tinha uma boneca que ela embalava. E as meninas de 30, 20, o que elas têm? Elas têm uma Barbie. Ninguém embala a Barbie no colo. A Barbie vai às compras. A Barbie tem um carro, uma Ferrari. A Barbie tem uma bolsa Prada, Yves Saint Laurent. Então, a Barbie é uma consumista. Então, a menininha de 4, 5 anos, ela não está aprendendo a ser mãe. Sequer ela está aprendendo a ser uma profissional. Ela está aprendendo com a Barbie. A Barbie é a personificação. Não vamos culpar a Barbie e demonizar. Mas ela é uma personificação dessa ideologia. Que ser feliz é ter, é consumir. Muito né? bem. Então, quem gosta dessa temática... procura esse documentário, é muito interessante, porque ele trabalha isso e em várias classes sociais, não é só na classe alta isso que acontece. Classes, crianças, filhas de empregadas domésticas, de pessoas que lutam com muita dificuldade. As crianças sofrem muito porque não tem um poder aquisitivo de compra que a mídia oferece, causa um sofrimento psíquico na criança. Bem, eu vou partir por outro lado agora, que é o lado da tecnologia, ainda voltando ao consumo também. Hoje, muito cedo, as crianças já têm contato com celulares, com tablets, com videogames e, às vezes, muito cedo. Crianças de 3 anos, 4 anos, a criança nem foi direito alfabetizada ainda e ela já tem contato com vários equipamentos tecnológicos. Isso, a que ponto é bom e a que ponto é ruim? O que isso pode gerar numa criança que começa tão cedo esse contato com tecnologia? Então... vou falar uma sinceridade para vocês, não temos ainda a resposta. É cedo. Por quê? Tecnologia é uma coisa muito rápida. O que se sabe já, né, a neurociência, o cérebro está mudando. Então, o formato do cérebro dessas crianças, dos nativos digitais, já a fisiologia, não sei se é anatomia, mas enfim, o funcionamento cerebral é outro. Então, você dá, por exemplo, para uma criança de 8 anos, um celular para ela passar um SMS. Ela faz aquilo com muita tranquilidade. Tem uma experiência com uma criança de 3 ou 4 anos, uma menininha, que nunca tinha manuseado uma revista de papel. Nunca. E ela só manuseava tablets, revistas digitalizadas e livros digitalizados. E eles deram uma revista de papel para ela. E ela fazia com o dedinho. Tem o vídeo gravando. Ela fazia. Como aquilo não se movia, ela não tinha interação. Depois de uns 5 minutos, ela ficou numa irritação, teve um ataque e picotou a revista toda. Ela era bem pequena. A revista não funcionava. A revista não funcionava para ela. A sensação de que aquilo não servia para nada. Que loucura, gente. É uma loucura. Realmente. Então, assim, dizer que é bom ou ruim é fantástico, por um lado. O cérebro está se modificando. Por outro lado, eu acho que a gente tem que conviver com as duas realidades. Eu não acredito, por exemplo, que os livros vão acabar. Não acredito. Não acredito que as revistas de papel vão acabar. Eu acho que vão conviver e essas gerações mais jovens, elas conseguem lidar muito melhor com o mundo digital. Entretanto, tanto nós, que não somos nativos digitais, quanto eles, têm que aprender a transitar nesses dois mundos. Então, o que os games causam? É ruim? É bom? É ruim em excesso. É ruim em demasia. Né? Mas, se aquilo for equilibrado, se aquilo
se aquilo não for reforçado, se a criança não ficar 10 horas do dia dela ligada no celular, no computador, tudo bem. Perfeitamente. Vamos continuando esse papo muito interessante sobre ser criança hoje com a psicóloga Fabiana Vieira, depois do intervalo. Falando sobre como ser criança, hoje a nossa convidada é Fabiana Vieira, psicóloga. Então, Fabiana, como é que é hoje educar uma criança? Os pais estão preparados, sabem educar uma criança? E o que é preciso ainda para educar num tempo tão moderno, como, digamos assim? Lucas, na verdade, ser pai e mãe, ninguém tem que ir para a escola, porque é uma coisa muito intuitiva. Tem que amar em primeiro lugar. Tá? Mas o que eu percebo é que muitos pais estão despreparados. Começa assim, pais muito jovens, pais sem informação. Então, pais que não têm noção de coisas muito básicas, de coisas muito simples, às vezes, de como tratar uma criança, de como falar com uma criança, quais as necessidades de uma criança. Então, aquela coisa que a gente já falou do consumo, por exemplo, pais que distorcem, que acham que dar o presente substitui. Eu que atendo em consultório, atendo crianças em consultório, por exemplo, eu atendo uma criança há muito tempo já. Ele é um menino, hoje ele está com 6 anos, eu comecei a atender ele com mais ou menos 3. E ele, por exemplo, não dava a mão para as menininhas na escola. Ele se recusava a interagir com meninas. E entre outros comportamentos agressivos. Os pais são pais muito legais, muito queridos. Então, onde é que eles erravam? Eles são atenciosos. Era um menino que tinha tanto brinquedo, tanto brinquedo. O pai é daqueles pais que ficam um período fora de casa e fica fora muito tempo. E tem um bom salário, então quando ele voltava, ele achava que ele tinha que compensar dando muito brinquedo para a criança. Aí o que a Lisa tinha me perguntado, a criança tem poder de escolha? E ela tem capacidade de escolher? Então, o que ele escolhia? Ele escolhia o que a TV a cabo mandava ele escolher. Bonecos agressivos, desenhos agressivos, e ele reproduzia o que ele via. Então, ele chutava, né? Ele reproduzia machismo, que está impregnado aí. Quando os pais passaram a comprar brinquedos mais baratos e mais educativos, menos brinquedo, ao invés de comprar brinquedos, por exemplo, fazer uma saída com a criança, é muito mais interessante ir ao parque com a criança. Ao invés de eu comprar alguma coisa, eu vou ao cinema com a criança, ou eu vejo um filme em casa com a criança, eu dedico um tempo. O menino melhorou tremendamente. Eu atendi uma outra criança, um menino de 5 anos, que bate nas pessoas, porque o avô dele diz que ser homem, ser macho é bater, que menino não pode assistir Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo. Então, tem muito essa representação também do que é ser menino, do que é ser... distorções do adulto, né? Do que é ser menino, do que é ser menina. E a criança, ela absorve aquilo que é dito para ela. Então, se é dito, você menino, é menino. Então, menino bate nos outros. Menino é agressivo. Menino não pode assistir filme de princesa. Aí ele vai absorver isso e vai rir do colega que assiste. Perfeito. Que pena, né? Mas, Fabiana, vamos falar um pouquinho de uma outra situação que a gente sabe que envolve também as crianças do mundo de hoje, né? Que é aquela possibilidade de fazer N atividades extra-escola, né? Tem muitos pais que acham bacana e é interessante você complementar mesmo a educação escolar e ter 1000 atividades na área de esporte, dança, música, enfim... muitas outras coisas que acabam fazendo com que essa criança tenha uma agenda de adulto, vamos dizer assim, né? Quais são os impactos disso para a vida de uma criança? Claro, a gente tem sempre que levar em conta o fato de que as crianças são diferentes entre si. Então, eu conheço uma criança que é assim, que ela faz bateria, que ela estuda música, e me parece tranquilo, porque ela é agitada e me parece tranquilo. Eu não tenho mais conhecimento. Então, também tem questões individuais. Tem crianças que precisam e pedem muitas atividades. Não é a regra. A maioria das crianças precisa de tempo para dormir muito. Inclusive, os adolescentes, eles dormem bem menos do que eles precisariam. Então, o cérebro também se forma, o aprendizado se consolida no sono. Criança que faz muita atividade dorme menos do que precisa. A tal agenda do adulto, que a gente já tem a vida toda para ter agenda.
para ter horário. É legal, a criança adora música, então ela faz um instrumento extra-escolar. Ou ela gosta de um idioma, é complicado quando ela faz natação, ela faz música, ela faz 2 ou 3 idiomas. Aí cadê o tempo dela? Para ela dormir, para ela brincar, para ela jogar, para ela estar com os pais, porque já tem a tarefa. A carga de tarefa hoje escolar é muito pesada. Já nas escolas privadas, principalmente. E a criança não tem mais o tempo de relaxamento. A criança, como os pais hoje, como os adultos, a criança já fica ansiosa pelo feriado. Olha só. Fernanda, eu já vou complementar, então, essa ideia da criança que está super atarefada, não só com as atividades que os pais, às vezes, criam para ela, como a gente acabou de citar, mas também o fato da criança, hoje, ela tem acesso a tudo. Voltando um pouquinho lá também da tecnologia, ela tá com uma informação, recebe informação tão igual quanto um adulto hoje em dia. O que isso gera, né, nessa criança que tem várias informações recebendo o tempo todo? Se para um adulto, às vezes, já é difícil estar com o mundo tão globalizado, como é que é isso na cabeça de uma criança? Depende muito de como os adultos que estão no entorno trabalham essas informações. A criança, claro, não tem prontidão, como nem às vezes o adulto consegue absorver e digerir todas essas informações. Mas se ela tem pais que conseguem, por exemplo, traduzir para ela esse universo que está chegando e até fazer censura, pai tem direito a fazer censura, né? Então, será que uma letra de funk é adequada para uma criança? Será que esse programa é adequado? Também a gente não pode colocar os filhos numa bolha. Tem os dois lados. Voltando a um tempo atrás, né, que agora me lembrei, a discussão, por exemplo, do comercial do Boticário. Então, eu vi muito essa questão, meu filho, que vergonha, meu filho vai ver um casal homossexual. E se colocar a criança numa bolha... Então, a gente não pode também não querer que crianças de 5, 6 anos saibam que existem realidades de guerra, né, de modelos de orientações sexuais diferentes, de conflito. Isso é uma questão. Os pais têm que fazer, digamos, os pais são mediadores daquela informação que chega. E cabe a eles também restringir. Então, a criança não pode ver pornografia, por exemplo. Não, porque ela não consegue lidar ainda, ela não entende o que é aquilo. Mas, também... impossibilitar a criança de acessar esse mundo que está aí vai tornar essa criança um alienado em relação ao colega. E também tem algumas coisas que a criança... que não dá para alijar a criança também de determinadas informações. É difícil, é um equilíbrio. Os pais têm que estar o tempo todo atentos. Até onde ele pode acessar. Fabiana, indo nessa linha, o pessoal... desculpem, os fãs, por quê? Você tem algo a dizer? Não, só para... Era essa mesma ideia, né? A gente tem uma série agora de músicos mirins. Ah, esses, né? Mesmo. Aqui, o Vinícius Ricardo Santos Moura. De Santos Moura, popularmente conhecido como MC Brinquedo, né? É um músico brasileiro de funk ousadia. Agora eu lembro, acho que ele tem 14... Funk ousadia, olha isso, só. 14 anos. Entre as suas letras tem Roça Roça... E a outra, deixa eu ver aqui como Bonequinha iraquiana. Não sei se o Fabiano chegasse a ver isso até. Ele tem também o MC Pikachu, a MC Melody, e entre outras crianças envolvidas no universo do funk. Como você avalia essa situação? Mercantilização. Pais que exploram crianças. Vejo assim, pode até ser meio xiita, digamos, a minha posição, mas são pais oportunistas, né? A criança não está preparada para lidar com isso ainda. E 14 anos é um adolescente, mas ainda está em formação, né? Ele é um dos mais velhos, né? A Melody, que gerou mais polêmica, ela tinha 8 anos quando ela começou. Fazendo shows de bailes funk. Acabam arrastando um público mais criança ainda, né? Então, eu fico imaginando que vira uma corrente meio complexa. Né? Lucas, não é uma discussão que está muito fora da tua geração, é mais da minha geração e da Lisa. Mas, por exemplo, se discutia muito a questão da sexualização das crianças na época da Xuxa, por exemplo. Que a Xuxa, né? Ela era uma babá eletrônica, mas se discutia muito essa questão. E, na verdade, começou nesse período mesmo, no final dos anos 80, essa noção. Então, eu vejo, por exemplo, esse tipo de música, sem dúvida, não é adequado para criança. Tem roupas que eu vejo para menina, salto alto. Aquilo não é adequado para o desenvolvimento. Então, é muito complicado. Tem uma coisa assim, né? Como que o Estado vai ingerir? O Estado não pode ingerir... na educação dos filhos.
pais, não pode proibir os pais, Certo. mas eu acho que tem que ser feita essa educação, essa discussão, desculpem. Será que a minha filha de 8 anos, ela pode ser modelo fotográfica, tudo bem, mas ela está ocupando o espaço da escola dela, ela não está dormindo mais, o tipo de roupa que ela está usando, é legal isso? Ela quer isso para o futuro? Né? Ela está fazendo uma escolha? É complicado. Boas perguntas para a gente deixar aí no ar. Acho que isso gera também outro ponto de vista que teve recentemente, né? As crianças que apresentavam o Bom Dia e Companhia do SBT, programa infantil, né? A Justiça de São Paulo proibiu, a Justiça aliada ao Direito do Trabalho, proibiu essas crianças porque não estava com a documentação correta, né? Porque tem que ter um alvará, tem que estar tudo totalmente detalhado. O trabalho, a carga horária que as crianças vão exercer no caso da televisão, se elas estão estudando, tudo isso tem que estar de acordo com a Justiça e a Justiça de São Paulo achou inadequado o tipo de trabalho, o horário e etc. dessas crianças e retirou no mês passado elas do ar, né? Proibiu o SBT de liberar elas de apresentar esse programa infantil. O que você acha nesse ponto de vista? O problema é que, infelizmente, a gente sabe que as redes de televisão, elas estão preocupadas com audiência. E os pais, muitas vezes, inconscientes, estão mais preocupados com ganhar dinheiro. Essa é a nossa realidade. Eu já ouvi muitos adultos que foram crianças trabalhadoras de emissoras, que foram artistas mirins, é assim que se fala, reclamando que eles não tiveram vida. Olha só. Eu já ouvi depoimentos. Inclusive, a gente tem casos de atores mirins que acabam se perdendo. Macaulay Culkin, por exemplo. É verdade. E aí eu já vi depoimento dele e de outros. Tem aquela outra menina também, tem uma atriz também, norte-americana, que agora não me lembro, que começou muito cedo também, ruivinha, e ela também acabou se perdendo um pouco e diz que tem a ver com isso, de começar muito cedo com uma rotina, com uma agenda, com obrigações. E essa fama também tão cedo, essa né, fama, que Fabiana? alguns adultos não conseguem lidar. E uma Isso aí. criança assediada... Tá certo, a gente terminou o nosso tempo aqui. Vamos agradecer mais uma vez a presença da Fabiana Vieira, psicóloga, autora do livro. Você deixou poucas informações sobre o livro, a gente vai pôr um link lá para quem quiser saber mais do seu livro História da Família. Obrigada, Fabiana. É um prazer, Lisa. Sempre gosto de vir aqui e compartilhar conhecimento com os ouvintes. Muito bem, muito obrigado, Fabiana, e obrigado também a você de casa que nos acompanhou em mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.